João, capítulo 2, bastante conhecida, e o Senhor fala conosco. Amém? Vamos ficar de pé em reverência, aquele que puder ficar de pé em reverência a Deus, ao nosso Criador. A palavra que se encontra no livro de João, capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei-as de águas, as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aleluia, glória a Deus, podem se assentar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco nesta noite, porque eu creio que o Senhor já se faz presente desde o início. Fala conosco. O que o Senhor tem para nos ensinar nesta palavra, qual o exemplo? Usa, Senhor, a minha vida, e se faça presente nas palavras, se faça presente nos nossos corações. Deus, nós chegamos aqui na igreja muitas vezes cansados, com problemas, e nós precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Como foi falado aqui, nós somos pó, e precisamos que o Senhor cuide de nós, Senhor. E quando a Tua palavra é lançada, quando a Tua palavra é lida, Senhor, algo tem que acontecer, a nossa vida tem que melhorar, os nossos problemas têm que sentir a Tua presença, nossos familiares precisam, papai, também sentir a força do Teu poder, da oração e da palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, nós precisamos entender aqui que Jesus, o mesmo João que escreveu aqui esse texto, capítulo 2, no 1 ele diz que o verbo se fez carne e esteve entre nós. Isso já significa que Jesus é Deus. Jesus já existia antes. Jesus existe hoje. E Jesus vai existir para sempre. Não importa se alguém crê, se alguém não crê, mas Jesus é Deus. E Ele está de braços abertos, esperando aquele que entenda que Ele é Deus, para fazer a melhoria nas nossas vidas. Então, Jesus sendo Deus, nós entendemos que Ele já sabia tudo o que ia acontecer nessa passagem. Ele sabia o que ia acontecer nesse casamento. Ele sabia e queria apenas conhecer as nossas reações. Jesus, às vezes, por querer saber a minha reação ao sair por aquela porta, ao entrar por essa porta, Ele permite que algumas coisas aconteçam. Porque vai ser através da minha reação, da nossa reação, que o milagre vai ou não acontecer. Isso não tira o poderio dele, do milagre acontecer independente da gente. Mas Ele quer olhar para nós e sentir e perceber o quanto nós o amamos, o quanto nós cremos e o quanto a nossa fé é o suficiente para fazer Ele agir. E a palavra aqui no começo diz assim:
3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Então veja, 3 dias depois, mas depois do quê? Depois do que esses 3 dias? Aí nós precisamos voltar um pouquinho, que nesses 3 dias anteriores, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava escolhendo os seus primeiros discípulos. Jesus ali já tinha chamado Felipe, Pedro, o próprio João, Natanael. Então ele não ia fazer esse milagre sem que aquelas pessoas que ele ia ensinar o ID, não estivesse presente. Ele precisava que pelo menos esses 5 ou 6 discípulos estivessem presentes para que a fé aumentasse, aleluia. Porque os milagres, as coisas que acontecem com as nossas vidas, queridos, para que as coisas venham a acontecer verdadeiramente, nós precisamos ter fé e enxergar. Quando nós vemos uma pessoa sendo curada, a nossa fé aumenta. E não existia um lugar que Jesus não manifestasse a sua glória. E ele foi a esse casamento. Sua mãe se achava lá, porque ele foi convidado também. A sua mãe se encontrava no casamento, Jesus foi convidado, levou os discípulos, que seriam o primeiro aprendizado de Pedro, de Felipe, de Natanael e de João. Mas Jesus foi convidado. E o que acontece quando Jesus é convidado? O que acontece quando nós, aleluia, quando nós chamamos Jesus para o nosso barco? Nós temos uma passagem clara, que quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma, o mar se acalma. E quando Jesus foi ali convidado, já sabendo o que ia acontecer, já sabendo que ia faltar vinho, ele queria só saber a reação das pessoas, aleluia. Ele queria ver como que o presbítero se comporta diante de uma dificuldade que não tem saída. Ele quer saber até onde o presbítero Luiz vai com a sua fé em busca da sua conquista. Para ele entrar com a provisão e fazer a diferença. E o povo de Deus, nós que somos de Deus, queridos, nós que temos o selo de Jesus, nós que fomos chamados como filhos de Deus, não podemos perder essas oportunidades. As dificuldades que passam nos nossos lares, nas nossas empresas, nas nossas escolas, nas nossas vidas, é só para testar o tamanho da nossa fé, para Deus agir, para saber se você, se eu, vamos continuar andando em busca de Jesus, irmão. E ele ali, vendo essa situação, quando a sua mãe o procurou, falou, acabou o vinho. Acabou o vinho. Ora, nós sabemos que as festas judaicas de casamento duram 7 dias. Nós sabemos que o vinho simboliza a alegria. Nós sabemos que a falta de um vinho nessa situação, naquele tempo, causava vergonha à família, causava vergonha aos noivos. E faltou o principal da festa, na ocasião da bebida. E o que fazer? A mãe de Jesus vai até ele e fala, acabou o vinho, meu filho, acabou o vinho, Jesus. E ele vai de encontro a ela, mas já sabendo. E ele já fala, acabou o vinho, mas o que tem a ver? Não chegaste a minha hora. Mas esse assunto, essa conversa de Maria com o seu filho, Jesus ali, eu não acredito que ficou resumida somente a essas palavras. Porque em seguida ela chama os serventes e fala, olha, faz tudo aquilo que ele
ordenar. Tendo acabado o vinho, no versos 3, a mãe de Jesus lhe disse a ele: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos ordenar. Meus queridos, nós cristãos precisamos aprender numa passagem dessa aqui, porque Deus está falando para que nós, aquele que é filho de Deus, aquele que tem Jesus como seu rei, como seu salvador, fazer tudo que ele nos ordenar. E o que ele nos ordena nos tempos de hoje, irmãos? Quais são as ordenanças de Jesus nas nossas vidas, se não amar ao próximo, como uma pregação linda domingo aqui, pela nossa pastora Edneia? O que ele nos ordena, se não fazer a sua vontade, fugir desse pecado do mundo que tenta nos consumir, nos levar diante da escuridão. Essa luta que existe com o crente e esse mundo cheio de coisas erradas. Mas se nós não obedecermos aquilo que Jesus nos diz, anda ao contrário do mundo. Ensina os teus filhos, como a presbítera falou, ensina os teus filhos. Mostra para ele, mostra para ela a importância de um casamento, a importância de uma união nos tempos de hoje, que é vago. Nós fazemos isso diante dos nossos filhos, queridos? Vamos ser sinceros. Nós temos tempo. O mundo tenta sufocar, tirar o teu tempo, tirar o meu tempo, nos jogando diante de uma empresa, diante de uma carga horária, que você chega cansado, que você não tem tempo para conversar com seus filhos, que você não tem tempo para brincar com seus netos, até porque você chega cansado, quer tomar banho, quer jantar e quer cair na cama, porque 6 horas vai ter que estar de pé para trabalhar. E ele sufoca o ser humano de uma maneira ao ponto de nós não conversarmos com nossos filhos à beira de uma mesa, a mesa a qual a Bíblia fala tanto. Diante de um café, diante de uma janta, diante de um almoço, diante de uma situação, sentarmos com nossos filhos para mostrar para ele a importância de um selo, de um casamento, a importância de uma aliança, de uma certidão de casamento perante a Deus. Isso está ficando vazio no mundo. As pessoas não estão mais com esse pensamento, porque o filho cresce, a filha cresce, diante de uma faculdade, aonde se ensina que o principal é ser o primeiro, aonde que se ensina que você tem que agarrar as oportunidades de todas as formas, sendo que é tudo errado, tudo mentira, queridos. De todas as formas, não. Nós sim precisamos agarrar a oportunidade é aquela que Deus nos mostra e que sabe que o Senhor vai ficar alegre e nos abraçar e abençoar. Aonde que nós conversamos hoje com nossos filhos, queridos? Sentamos e falamos para ele: filho, olha, presta atenção, você precisa casar, filha, você precisa casar, mas escuta, ora, dobra o joelho, clama a Deus por um jovem, clama a Deus por uma mulher, clama a Deus por um homem que seja na presença dele, para que não venha contendas, com julgos desiguais. Clame a Deus para que você case. Meu querido, na minha época, a jovem, ela sonhava de entrar numa igreja de véu e grinalda. Era um sonho da mulher a ser realizado. Isso parece que está banal. Isso parece que não tem importância. Mas escutem, o Deus de ontem é o Deus de hoje. Se Deus selou ontem, Deus sela hoje. Então nós não podemos
colocar na nossa mente e entender que é normal. Não é normal. O mundo não pode nos corromper. O sistema não pode nos parar. Nós precisamos estar presente diante de Deus. Eu entendo aqui nessa passagem que Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento. Por quê, queridos? Aleluia. Jesus veio de uma família. Jesus tinha seu pai, que fosse de criação, tinha sua mãe, concebido pelo Espírito Santo, mas ele poderia muito vir de uma forma diferente no individualismo, mas ele queria mostrar para a sociedade que a família é a base da honestidade, é a base do futuro. Os nossos filhos, os nossos netos precisam estar aqui. Daqui a alguns tempos, daqui a alguns anos, precisamos estar instruindo ele na presença de Deus, irmãos. Você que tem sonhos de casar, busca Deus, mas faça o correto. Hoje se encontra de uma maneira que o casamento ele é junto, daqui a 4 meses se separam, é claro, irmão. Não tem como, não tem a bênção de Deus. O primeiro obstáculo vai um para seu lado. E Jesus aqui, quando a mãe dele falou, está faltando vinho, aleluia. Jesus ia fazer o milagre. Está faltando vinho, era algo impossível. Não era algo comum, natural. Como que nós vamos aqui comprar vinho? Aonde vamos buscar? Então Jesus olha para as consequências, Jesus olha para aquele local, Jesus procura alguma coisa, ele vai manifestar o milagre, ele olha e ele vê 6 talhas vazias. E que talhas seriam essas? Que potes seriam esses? Ele escolhe algo. Umas talhas que os judeus usavam para lavar as mãos. Mas lavar as mãos num pote, e agora vai ser transformado água em vinho? Purificação, queridos. Essa palavra também mostra para nós de santificação, purificação. Se purifica durante o dia, se santifica durante o dia. Não adianta estarmos na igreja, não adianta o presbítero estar aqui em cima do altar, e amanhã ele está se corrompendo com o mundo. Nós precisamos buscar a santificação para que os milagres aconteçam, para que nós tenhamos aquele poder, a glória, se manifestar na nossa família, na nossa vida. E nós vemos Jesus agir de forma poderosa. E como ele vai agir? Ele viu as talhas e falou, olha, enche as talhas de água. Agora veja bem, Maria tinha falado para os serventes, olha, fazei tudo o que ele mandar. Os serventes ali encheram de água, mas não perguntaram nada. Se são pessoas curiosas, ficavam aquela conversa uma com a outra, dizendo, mas como? Nós estamos colocando água num pote que foi lavado as mãos, mas o que está faltando é vinho. Mas eles obedeceram, aleluia. Eles ouviram e colocaram em prática e colocaram água no pote, aleluia. E nesta noite, quando uma palavra desse nível vem sobre o altar, que está faltando alguma coisa, nós estamos aqui para receber, queridos. Vocês estão aqui para receber, o presbítero está aqui para receber o que está faltando, que é impossível, que nós não podemos fazer. Aonde está a dificuldade que nós não podemos colocar as mãos, mas que Deus pode transformar? A palavra veio de transformação, a palavra vem de obediência, e nas nossas vidas não pode ser diferente. Enquanto estivermos na face da terra, enquanto estivermos andando aqui nesse chão, Deus procura verdadeiros adoradores.
Querido Deus, Ele tem um prazer, uma alegria imensa de olhar para mim e ver as minhas dificuldades e falar: eu vou ajudar ele. Eu vou fazer o que ele está precisando. Porque Deus é fiel. E quando um clamor, olha, presta atenção, queridos. E quando um clamor de um pedido, aleluia, sai do coração, como saiu ali do coração da sua mãe, do coração de Maria, faça alguma coisa, não temos visto. Quando um clamor vem, jamais Jesus deixa sem realizar um milagre naquela situação. Jamais Jesus vai deixar de ouvir e fazer a vontade de uma pessoa que está pedindo de coração e que precisa daquilo naquele momento, irmãos. E às vezes, muitas vezes, nós somos meio que ingrato porque nos coloca uma situação na nossa vida, e na primeira palavra que vem, olha, vai de encontro a fulano, vai resolver o teu problema, já passa 1000 dificuldades na nossa cabeça. Nós muitas vezes falhamos em não ir, e a vitória se encontra lá. Quando Jesus falou para os discípulos assim: peguem o barco, atravessem para o outro lado, em seguida eu irei. Ele falou: atravesse, queridos. Mas ele não falou que não ia ter dificuldade, ele não falou que o vento não ia se levantar, ele não falou que a água não ia mexer com o barco. Porque tudo isso vai acontecer conosco, porque tudo isso vai acontecer com os nossos filhos, nossos netos, mas nós precisamos prepará-los, nós precisamos instruí-los, para que amanhã ele possa resistir a dias maus, para que amanhã ele possa se firmar mais na presença de Deus. E Jesus aqui, ele fez aquilo que a mãe pediu. No verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificar, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, ou seja, 100 litros de água. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala aprovado a água, ou seja, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia o servente que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Vamos entender uma coisa. Aquilo que se encontra dificultoso na nossa vida, aquilo que nós olhamos que não tem solução, aquilo que nós queremos, é uma necessidade nossa, e eu não sei o que é na vida de vocês, na vida de você que está nos ouvindo, nos assistindo, mas sempre existe alguma coisa que nós precisamos. Eu sempre digo sobre sonhos. Enquanto estivermos na face da terra, querido, você não pode parar de sonhar. Independente da tua idade, independente do que você é, você não pode parar de sonhar, porque o sonho te fortalece e te dá objetivo para correr atrás. Nós não podemos parar de sonhar. E o primeiro sonho é com o reino de Deus. Querido, o primeiro sonho é conseguir chegar, entrar, abraçar Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui. O primeiro sonho é no dia do trono branco, você ouvir a voz de Deus, aleluia. Ele dizer: vem para a minha direita, filhos amados. Você conquistou a coroa da vitória. Já não vai haver mais dores, não vai haver mais morte, não vai haver mais pensamentos negativos. Daqui para frente eu cuido de vós, e tu serás o meu filho, querido. O objetivo do nosso cristão não existe outro. O sonho do nosso cristão, o principal, não pode ser outro.
O Senhor pode nos dar casa, carro e o que for. Mas isso fica. O tempo passa, a velhice chega. Não importa quem é bonito, quem é feio, se é modelo ou não, mas a velhice vai chegar. Vamos ser transformados pelo tempo. E muitas vezes olhamos para trás e vamos pensar: o que eu fiz com o meu tempo? Perdi tanto tempo diante de uma empresa. Queridos, e hoje eu quero voltar a essa palavra de casamento, porque é muito sério, irmãos. É sério o que está acontecendo. Quando Jesus fez esse milagre nesse casamento, ele sabia que o casamento é algo que agrada a Deus. Jesus selou ali aquele casamento. Jesus mostrou para os seus discípulos o quanto é importante uma união de um homem e uma mulher. Veja, a união de um homem e uma mulher. Agora nós muitas vezes não temos coragem, queridos. Oh, meu Deus. Os nossos irmãos passados, os nossos patriarcas, eles não se incomodavam no que iam acontecer, mas eles falavam a verdade, doendo a quem fosse. Eles não se importavam com o que ia acontecer. Quantas vezes Paulo saiu suado? Quantas vezes Silas não conseguia deitar? Ficava girando de um lado para outro com o seu corpo, porque estava ferido, mas não deixava de glorificar a Jesus e fazer a verdade. Hoje nós pensamos tanto na hora de falar neste microfone, porque dependendo do que você falar, a polícia vai chegar aí, já te leva. Mas não importa, queridos. Você não é desse mundo, nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Nós somos pessoas que em breve estaremos no nosso reino. Em breve estaremos abraçando Jesus. A verdade, ela vai ter que ser dita. A verdade, ela tem que ser falada. Você esteja onde estiver, quando Deus te chamou, foi para ser homem e mulher verdadeiro na presença dele, sem se preocupar com o fato das consequências. Senão Jesus não teria sido preso, crucificado, senão Paulo não teria sido cortado o pescoço, senão Pedro não teria sido crucificado de cabeça para baixo, aleluia. Mas a palavra diz que quando nós estamos sendo perseguidos, que quando nós estamos sendo ameaçados, alegrai-vos, alegrai-vos, porque nós estamos agradando a Deus. E hoje, para terminar a palavra, falando do casamento, eu não sei se vocês estão entendendo, estão observando o que está acontecendo, mas as empresas, com um sistema contrário à família, sem perceber, sem querer, talvez, afetar, mas afetando. Hoje, um casal, a esposa trabalha, o marido trabalha, e muitas vezes a empresa leva ele para outros locais, e a esposa fica só. Ou o contrário. E isso está acontecendo com frequência. Queridos, eu estou numa empresa, e já passei por algumas, e conversando com algumas pessoas casadas, de 20 casamentos que estão nessa situação, 15 houve separação. Agora eu pergunto, vale a pena, irmãos? Vale a pena ter uma casa boa? Vale a pena ter um salário bom? Sendo que você está perdendo tempo com o seu filho, você está perdendo tempo com a sua amada está perdendo tempo com você, ali na sua casa, porque um viaja e o outro viaja, nós vamos levar esses bens para cima. Vale a pena? Aí então vem a pergunta, mas presbítero, se eu perder o meu emprego, como que eu vou viver? Querido, se eu perder o meu emprego, como que eu vou viver? O cristão não tem esse pensamento.
O cristão tem o pensamento de dizer: Senhor, esse trabalho está me maltratando, esse trabalho está atrapalhando, causando divisão no meu lar, causando falta de tempo com meu filho. Em nome de Jesus, me livra e me abençoa com outro, de acordo com a tua vontade. Essas dificuldades ali, a falta do vinho, as dificuldades de estarmos na nossa casa com medo de perder, isso não pode estar na cabeça do cristão. O cristão tem que estar firme e forte, entendendo que Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para nós, irmãos. E essa palavra fala de milagres, essa palavra fala de transformação, essa palavra fala de obediência. E não basta nós só ouvirmos, para terminar, querido, não basta nós só ouvirmos hoje, não, lembra-te que você foi chamada como mulher de Deus, lembra-te que Deus te deu voz, e a partir do momento que Ele te deu voz e te chamou, foi para que a tua voz seja sal e luz na terra. Lembra-te que nós somos soldados levantados na face da terra para fazer aquilo que agrada a Deus e não o que agrada a mim. Querido, eu estava numa empresa aqui trabalhando e eu estava morrendo. Entrava das 10h30, saía 6 horas da manhã. A noite toda, uma perseguição, uma agonia. E eu falava para Deus assim: Senhor, esta é a minha última noite. E todas as noites eu falava: Senhor, esta é a minha última noite. E ainda tinha um homem lá usado por Satanás para ficar a noite toda no meu ouvido, falando que eu ganhava couro de rato. Imagina a noite toda alguém no seu ouvido: Seu Luiz, o senhor não precisa ganhar couro de rato, porque o meu salário era a metade do dele. Se ele ganhava 15, eu ganhava 7,5. Mas ele, todas as noites, couro de rato. Eu falei: Senhor, em nome de Jesus, tira esse homem da minha presença, para que eu não venha pecar e agir. Eu falei: Senhor, esse homem passa a noite toda me ofendendo. Eu falei: Deus, essa é a minha última noite. Até que o Senhor chegou no meu ouvido e falou: aprenda a pedir. Aleluia. Aprenda a falar comigo. Aprenda a ser sensível ao meu Espírito Santo. Aleluia. Aprenda a entender que eu estou na tua vida todos os dias, todos os minutos. Aproveite a oportunidade e saiba falar comigo. E essas palavras entrando no meu ouvido, eu falei: Senhor, eu não quero mais trabalhar aqui. Eu vou sair. E sei que essa porta foi o Senhor que abriu. Mas Deus, eu vou pedir um favor. Aleluia. Eu vou pedir um favor. Deus, abre uma porta para mim onde eu não precise tanto esforço. Aonde eu tenha um tempo ali agradável no lugar. Aonde as pessoas sejam diferentes. Queridos, eu pedi a conta da empresa. Eu pedi a conta. Passaram 10 dias, eu em casa. Veio a proposta. E hoje eu trabalho, irmão. Eu trabalho num local aonde, pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus, eu nunca imaginei que existisse. Na minha função como técnico mecânico de máquinas industriais, eu não imaginava que existia. Hoje eu chego na empresa 15:45, mas eu só vou trabalhar por volta das 7:30. Mas não é que eu estou sendo negligente, é a situação que me dá o conforto. Olha a diferença, olha o que Deus fez. Hoje eu vou no horário de almoço. Eu saio bem antes, volto bem depois, pastor. Mas não é que eu estou aproveitando, é a situação que me permite. Entende aquilo quando Deus falou para mim: saiba falar comigo? Querido, vamos aprender a falar com Deus. Para terminar, em Apocalipse eu coloquei aqui, queridos, porque a minha memória, ela não é tão fértil.
A idade vai chegando, e a gente vai perdendo um pouco da memória. Mas em Apocalipse 3:20 diz assim: eu estou à porta, aleluias, e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei com vós. Aleluia! O Senhor diz nesta noite: eu estou à porta, eu quero fazer milagre, eu quero transformar aquilo que tu precisa, aquilo que você precisa. Saiba pedir, peça com fervor, peça com dignidade, peça com sabedoria, e eu farei na vida de vocês, em nome de Jesus.